Olá pessoal, vamos falar agora sobre transformação digital na entrega de cuidados com o paciente. Para falar sobre o assunto, nada melhor que quem está na linha de frente, né? Eu converso hoje com a Renata Pietro, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Tudo bom, Renata? Bom, tudo bem, Rafa? Muito obrigada aí pela oportunidade de contar e dialogar um pouquinho sobre essas tecnologias para a enfermagem. Legal. E Renata, como você entende transformação digital? Eu acredito que a transformação digital é tudo aquilo que vem de encontro, que um gestor busca para melhorar as suas práticas, né? Então, tudo que nós podemos colocar hoje no mercado para melhorar o desempenho da nossa equipe, para melhorar aí o alcance dos serviços e que possa aí gerar uma qualidade, uma efetividade, ele é considerado como uma transformação digital. Legal. E esse conceito, ele é comum entre seus pares? Quando nós pensamos nesses conceitos, esses conceitos estão hoje chegando para a saúde no Brasil, né? Quando eu falo saúde, vamos pensar em toda a nossa cadeia, né? Legal. É uma coisa que começa a ser discutida, e começa a ser discutido porque nós falamos hoje não só no que a gente chama de Triple N, ou a Tríplice Aliança, mas a gente já vem pensando no Quádruple N. Então, o que nós pensamos de transformações, o que nós podemos colocar aí de serviços, o como nós vamos inserir o paciente. E agora, quando a gente pensa nessa quarta aliança, seria o elo dos profissionais da saúde dentro de toda essa interação. Quando a gente fala especificamente sobre entrega de cuidados ao paciente, e aí entende-se em toda a cadeia quando há relação paciente profissional de saúde. Qual é o nível de maturidade que no sentido de não só no sentido de adotar novas tecnologias, mas até de esforço para que se chegue a isso? Eu acho que a grande dificuldade hoje é a questão de colocar um pouco mais de iniciativa para mudar esse processo de trabalho. Quando nós pensamos em toda essa tecnologia, essa transformação, a gente tem menos de 40% ainda da indústria trabalhando esses dados. Então, todo o cenário em geral, quando a gente fala em digitalização, por exemplo, ainda é muito lento aqui, né? Então, a gente ainda padece um pouco dessa transformação e desse desenvolvimento. Focado ainda, nós temos que pensar que a gente tem dificuldades técnicas, né? Nós precisamos capacitar essas pessoas, né? Então precisamos ter colaboradores capacitados para trabalhar esse cenário. E mais um ponto, a cultura da empresa, né? Quando nós pensamos hoje o nosso profissional, por exemplo, ele tem mais de um vínculo empregatício muitas das vezes, e cada empresa tem aí a sua cultura que determina o serviço. Então a gente ainda tem muitas barreiras para vencer, para conseguir colocar aí um serviço que relativamente vá automatizar ou modificar o desfecho frente ao cuidado. Você falou um ponto interessante, que é a questão da capacitação, porque não adianta a gente trazer todo o aparato tecnológico se não há capacitação profissional. Exatamente. Há uma movimentação no mercado para capacitar profissionais para essas novas tecnologias? Muito bacana essa sua pontuação, Rafa, até porque quando nós pensamos nesse cenário, a gente tem que colocar mais um item aí, que é a experiência de quem está ali na linha de ponta, a experiência do paciente, né? Então, quando a gente pensa em capacitação hoje, o que nós vemos? Existem sim eventos específicos para esse público. Esse ano mesmo nós conduzimos um encontro que se chama CONDEP, ele acontece anualmente, onde nós falamos de técnicas e tecnologias para o cuidar, né? Porque quando nós pensamos nas competências, você tem a competência técnica, competência científica, competência tecnológica, que são diferentes. Então nós precisamos até fazer as pessoas entenderem tudo isso, né? Então a técnica é aquela habilidade que você vai aprender a trabalhar, né? A tecnologia é o que a gente vai estar vivenciando. E nesse cenário nós temos que encaixar ainda o produto final, que é como é que a gente está entregando essa experiência para o paciente. Então cada vez mais o mercado, principalmente na enfermagem, vem trabalhando essas diferentes segmentações. No Conselho, por exemplo, Corém São Paulo, nós temos uma unidade que se chama Corém Educação, onde nós promovemos estratégias de treinamento e capacitação para a equipe, para os profissionais de enfermagem,
sejam eles enfermeiros, técnicos, auxiliares ou obstetrizes. Então, cada vez mais a gente vem trazendo esse olhar, tentando mudar essa fotografia para mudar o nosso contexto, o nosso cenário, o cotidiano da assistência, porque merece sim ter aí uma visualização, ter aí um desenvolvimento, acho que diferente, com melhores resultados para o paciente. Isso, essa grade curricular, vamos dizer assim, já pensando na adoção de novas tecnologias. Exatamente, isso já pensando como vamos trabalhar as estratégias, por exemplo, hoje a gente fala muito da questão da rastreabilidade de medicações, né? Até a avaliação da dor do paciente, a gente consegue trabalhar numa condução onde você possa ter aí um cenário que desenvolva tecnologias, que as tecnologias ajudem os profissionais. Então, como nós vamos trabalhar esse cenário, cada vez mais isso tem sido buscado por empresas, então existem aí instituições que procuram equipamentos de saúde, que procuram o conselho para tentar ajudá-los, e do mesmo modo a gente tenta capacitar os nossos profissionais para esse mercado de trabalho. Legal. E no dia a dia, quais são os principais, vamos dizer, o que traz dor de cabeça para o enfermeiro hoje lá na ponta? É bacana quando nós pensamos no cotidiano. A enfermagem ela está presente hoje desde o nascimento até a morte, né? A única profissão que acompanha todas as fases da vida de um ser humano, de uma pessoa. Então, assim, além de ser uma profissão belíssima por conta de toda a ciência que envolve, é a arte do cuidar. E quando nós pensamos o que nós vamos ofertar para o nosso paciente, a oferta de cuidados é que tem sido diferencial. Então, as grandes empresas que têm buscado liderar o setor, o segmento da saúde, elas têm cada vez mais visto que os grandes case managers hoje, os profissionais que podem fazer a diferença, é um enfermeiro bem treinado, bem capacitado, é um técnico qualificado, né? Cada vez mais a gente tem que fazer essa busca. E essa busca, esse envolvimento, é claro que perpassa aí por condições, por exemplo, da formação desses profissionais. Acho que a nossa maior dificuldade hoje é trabalhar esse segmento. Por quê? Porque a profissão ainda padece, por exemplo, da questão de ter uma carga horária de trabalho adequada. A gente vem lutando pela questão das 30 horas sem redução salarial, por um piso salarial justo e adequado para esses profissionais. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo para se capacitar. Ele vai ter mais tempo para investir na sua formação. E quando nós pensamos nessa formação, quem acompanha aí os enfermeiros norte-americanos ou até Europa, a gente sabe que o follow-up, o acompanhamento pós-alta do paciente já é uma realidade. Né? Como ele vai ficar em casa, quais estratégias de cuidado a gente vai promover. E tudo isso pode ser acompanhado, por exemplo, por um palmo. Né? Então, na palma da sua mão você consegue aí ter um acompanhamento de como estão esses pacientes e eles conversarem isso com as suas referências. Então, acho que cada vez mais é nós colocarmos essas dinâmicas na prática do nosso profissional aqui no Brasil. E dentro dessas dinâmicas operacionais, né? Ou seja, quais são os gargalos operacionais que existem hoje para a entrega de cuidados de saúde no Brasil? Acho que um dos grandes gargalos é nós trabalharmos aí essa questão da formação. Então, a qualificação do profissional é um dos gargalos, né? O setor ainda eu acho que é muito segmentado e fragmentado, né? Então, algumas empresas tentam fazer uma linha de cuidado maior, com uma maior expansão do que a gente vai oferecer, e outras ainda têm uma menor oferta. Isso impacta diretamente o próprio usuário ou profissional, porque quando você pensa no trabalhar as experiências, né, é claro que para a gente é muito importante ouvir, né, como foi esse atendimento. E cada vez mais nós vemos que a população ela vem cobrando essas mudanças, né? Acho que a globalização nos permite conhecer o que vem sendo feito em diferentes países e a gente quer esse serviço, né? Até porque com todo o desmonte que nós vemos, o sucateamento do nosso sistema de saúde, o grande gargalo é tentar colocar aí um serviço que traga qualidade, né? Que traga qualidade e segurança para o paciente e também para a equipe que está ali trabalhando com ele. E quando a gente fala, não precisa ir longe. Se nós pensarmos uma tecnologia mínima, né, uma pulseira de identificação que custa aí 10 centavos, quantos serviços em nosso país ainda não consegue colocar esse tipo de estratégia? Isso é processo de qualidade, né, e nós temos.
não precisa ir longe, uma prescrição informatizada, nós sabemos que reduz 70% as chances, por exemplo, de um evento adverso associado aí a uma interação de fármaco. Quantas instituições ainda não conseguem ter, né, uma prescrição informatizada? Então, o desafio é muito grande, eu acho que por conta desse nosso país ser continental. Né? Isso dificulta muito o trabalho, por exemplo, da enfermagem. A gente falou agora há pouco sobre a questão de prontuários médicos, sobre as pulseiras. Nesse sentido, quais são as tecnologias que melhor mostram resultados, né, de aplicação dentro da entrega de cuidados com o paciente? Eu acho que o mercado ainda hoje ele está muito centrado num modelo médico-cêntrico, né, onde você tem aí as instituições trabalhando como uma grande empresa, né, focando hoje na questão de redução de custo, né, muito preocupado com a questão de prazo, tempo e obviamente o quanto isso impacta de maneira orçamentária. Cada vez mais eu penso que nós vamos ter que desenhar um cenário focado e voltado também para o cuidado. Né? Então, o impacto de tudo isso, eu preciso ter um prontuário eletrônico? Sim, é bacana, eu preciso ter a pulseira e eu preciso pensar também como eu vou conseguir essa interação entre o paciente e o profissional e ofertar um cuidado diferenciado. Essa eu acho que é a grande busca, que a hora que nós conseguirmos aí efetivamente ter, né, essa relação, nós vamos conseguir modificar de vez o cenário de desfecho. Então, nós precisamos evoluir sim frente a essa capacitação e tentar entregar não só esses produtos de o tempo, quanto tempo eu levo para fazer um antibiótico, né? Mas como é que eu consigo acompanhar essa administração, né? Os efeitos colaterais para o paciente. Então, essa é uma preocupação que precisa começar também a despertar e acontecer no nosso país. Nós temos, por exemplo, hoje sistemas de rastreabilidade que ajudam na identificação da sepse, que a gente sabe que é uma síndrome devastadora. Né? Então, nós precisamos envolver isso dentro das instituições e colocar os diferentes profissionais dentro das suas capacitações, ou seja, o médico com a sua ação, o farmacêutico, o odontólogo, o enfermeiro, porque todo mundo é muito importante. Então nós precisamos sair dessa ideia de trabalhar de maneira fragmentada. Acho que isso vai fazer a diferença. Nesse cenário, então, a gente falou aqui dos gargalos, né, da questão da qualificação, da questão até do entendimento do ecossistema de saúde como um todo, né, também é um desafio na entrega de cuidado com o paciente, quando a gente fala de transformação digital. Nesse cenário, quais são as suas perspectivas? Cada vez mais eu penso que não tem por onde fugir de toda essa movimentação, até porque quando nós pensamos em instituições, nós precisamos ter cada vez mais essa relação de trocar dados e conhecer as diferentes realidades, né? Então eu preciso entender taxa de mortalidade, taxa de infecção, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo e no mundo. Então, tentar conhecer o que nós estamos fazendo certo e o que ainda estamos fazendo de errado. Então, acho que a perspectiva é muito boa e cada vez mais a gente tem que agora tentar trabalhar o atitudinal nos profissionais. É quebrar paradigmas para cada vez mais ver essa inter-relação, essa intersecção do digital com o analógico acontecer em nossas vidas, porque o cenário é muito promissor a nível mundial e óbvio que isso precisa cada vez mais chegar aqui para os nossos profissionais, precisa entrar na linha do cuidado e precisa sim fazer parte da prática da enfermagem, porque isso vai ajudar a gente a modificar desfecho, isso vai nos ajudar a construir cada vez mais uma assistência segura e o que o Conselho espera, livre de danos, erros, imprudência, imperícia, né, e que possa de maneira cada vez melhor construir um cenário diferente.